Olá pessoal, bem-vindos ao canal Estudos. Eu sou Milton Pereira Lima, professor de História. Hoje vamos estudar o capítulo 5, Holandeses no Brasil. Na imagem é possível ver uma pintura da representação da chegada dos holandeses da costa brasileira. Então nós vamos ter como a chamada União Ibérica a unificação da coroa em um só soberano, então com a morte do rei de Portugal, Dom Henrique, que morreu sem deixar herdeiro, e após sucessivas disputas pela coroa portuguesa vai assumir o trono Filipe II, rei da Espanha, que vai então unificar as duas coroas, que vai reinar sobre os dois territórios, sobre Portugal e sobre Espanha. Porém, a Espanha exercia domínio sobre um vasto império territorial. Então nós temos aqui domínios ibéricos no final do século XVI, ou seja, todos os territórios que estavam sob o domínio da coroa espanhola, que agora também tinha controle sobre o reino de Portugal. Então você tem a América, desde a América do Norte, passando pela América Central e toda a América do Sul, dominado por essa coroa espanhola, domínio ibérico. Então você tem uma série de ilhas aqui no Oceano Atlântico. Você tem vários territórios ao longo da costa africana e inclusive territórios dominados pela chamada União Ibérica aqui no distante Oriente, na Oceania. Então, vamos ver quais foram as consequências da chamada União Ibérica. Beleza. Com a União Ibérica, alguns territórios que eram de domínio de Portugal, por exemplo, o Brasil, não sofreu muita alteração na chamada administração. Porém, alguns tratados, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas, algumas linhas divisórias foram alteradas. Então, o tratado, chamado de Tratado de Tordesilhas, que dividia os domínios de Portugal e Espanha, passou a ser mais flexibilizado. Então, um outro momento histórico dessa fase é chamado de embargo espanhol ao comércio do açúcar. Os portugueses tinham a relação de comércio do açúcar com os holandeses, no entanto, vai haver uma disputa pelas Províncias Unidas, aonde vai haver uma certa autonomia de algumas províncias nos Países Baixos e terá a cidade de Amsterdã como um importante centro comercial. Então, devido a essas disputas entre esses territórios que vão se tornar autônomos holandeses com a Espanha, vai ter então um embargo espanhol sobre esse comércio de açúcar com os holandeses. Esse embargo espanhol vai haver uma represália por parte dos holandeses que vão invadir e ocupar o Nordeste brasileiro. Então vai haver uma série de tentativas de invasão dos holandeses sobre alguns territórios brasileiros. Então, invasões holandesas, lutas pelo controle do negócio do açúcar. O açúcar era um negócio muito lucrativo para os europeus, então os holandeses não queriam perder esse mercado. Então, a primeira tentativa investida da tentativa holandesa no Brasil vai acontecer na Bahia em 8 de maio de 1624. Tentativa frustrada. Os holandeses não vão conseguir se estabelecer na Bahia. Não conseguindo se estabelecer na Bahia, eles vão para Pernambuco. Vão para a região de Pernambuco, aonde vai haver, durante 5 anos de luta, resistência luso-brasileira contra a invasão holandesa. Ao se estabelecer em Pernambuco, vai haver então o governo de Maurício de Nassau, de 1637 a 1644. Então, com o fim da luta armada em Pernambuco, vai se estabelecer a Companhia das Índias Ocidentais. Então, as Índias Ocidentais, essa companhia de controle dos holandeses, e os holandeses então vão fazer uma série de realizações políticas, sociais e culturais aqui no Brasil. Então, na avaliação de alguns historiadores, a administração de Nassau representou as seguintes características no Nordeste brasileiro e em Pernambuco: reativação econômica,
por meio da chamada Companhia das Índias Ocidentais, tolerância religiosa, diversas religiões, catolicismo, judaísmo, protestantismo, podiam confessar, podiam praticar suas crenças, haja vista que os holandeses eram protestantes. Reforma urbana, Nassau investiu na urbanização de Recife, então construção de pontes, de casas, de obras sanitárias, muito importante isso, Pernambuco, principalmente na cidade de Recife, e o estímulo à vida cultural, nesse período, patrocínio do governo de Nassau, para com artistas, médicos, astrônomos e naturalistas. Então, um importante investimento na cultura e nas artes pelo governo de Nassau. Aqui, então, na sequência, saída de Nassau, saída dos holandeses, saída da Companhia das Índias Ocidentais do Nordeste brasileiro. Então, com a saída de Nassau, a administração holandesa intensificou a busca de lucros. Então, aonde que os holandeses vão se estabelecer? Os holandeses, após a expulsão deles aqui do Brasil. Então, vai haver essa chamada insurreição pernambucana, que você vê na imagem, e os holandeses eles vão investir nas chamadas Antilhas, produção de açúcar nas Antilhas, nas ilhas aí ao longo da América Central. Então, Portugal, após a União Ibérica, com o fim da União Ibérica, vai haver o restabelecimento do controle de Portugal sobre os seus territórios, além-mar, por exemplo, o Brasil, com o estabelecimento de alguns tratados econômicos. Então, agora Portugal vai estabelecer tratados econômicos com a Inglaterra, o famoso Tratado de Methuen, um dos principais tratados entre Portugal e Inglaterra. Também chega conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos, ou seja, Portugal teria que fornecer vinhos aos ingleses e, em contrapartida, comprar panos e outros produtos da Inglaterra. Então, você viu tratados dos panos e do vinho, tratados do Methuen. Então, a concorrência do açúcar antilhano. Expulsos do Brasil, como eu falei agora há pouco, os holandeses levaram mudas de cana-de-açúcar para as Antilhas e passaram a produzir ali um açúcar que vai concorrer com o açúcar brasileiro. Isso vai possibilitar, fornecer, causar alguma crise aqui no Brasil. Então, você vai ter no Nordeste brasileiro, após a saída de Nassau, Guerra dos Mascates. Então, você vai ter uma guerra entre recifenses e o pessoal de Olinda, pelo controle administrativo de Pernambuco. Então, esse confronto ficou conhecido como Guerra de Mascates. Então, você vê aqui na foto, vista da cidade histórica de Olinda. Então, agora fica a dica para que se faça as atividades, a oficina de história, fazer da questão número 1 a questão número 6. Importante também copiar os textos, copiar as questões e os textos. Bom estudo e bom trabalho.